Todos acharam? Amém. Evangelho de João 19, 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Golgotá. Só até aí, igreja. Vocês já pararam para pensar, vocês já imaginaram o peso que Jesus levou, aquela cruz nas costas? Vocês já tiveram noção daquele peso da cruz? Eu gostaria que a igreja nesse momento fechasse os olhos e pensasse seriamente, imaginasse, não ele, mas vocês carregando aquela cruz, sendo chicoteado com as costas destelhaçadas. Pense nesse momento, imagine nesse momento como é que estava o homem de Deus carregando aquele peso. Alguns teólogos, alguns estudiosos falam que aquela cruz pesava entre de 100 a 150 quilos, a madeira. E ele andou carregando aquele peso por cerca de 600 metros. Realmente é muito peso para um homem comum. Agora imagine Jesus carregando tal peso por uma distância, conforme eu falei, por 600 metros, inexplicável esse fato, até o ponto de ele tropeçar. Os romanos pediram Simão, o Cirineu, para ajudá-lo. Contudo, por mais pesado que fosse aquela cruz, não significava o verdadeiro peso. O verdadeiro peso daquela cruz são os nossos pecados. O verdadeiro peso daquela cruz é o meu e o seu pecado. Jesus também levou o peso do abandono. Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Senhor, ele não poderia fazer nada por Jesus. O abandono dele foi por amor ao filho, não foi por maldade. Simplesmente ele não poderia ter comunhão com Jesus ali, naquele momento. Vou repetir de novo: por causa do meu e do seu pecado, dos nossos pecados. O apóstolo Paulo nos diz que, por causa do pecado, fomos separados de Deus. A cruz que Jesus carregava tinha tanto o peso da madeira, como o peso da desobediência. O peso do pecado, o peso da desobediência. A cruz que Jesus carregava tinha o peso
dos pecados que nós cometemos no passado, que nós cometemos hoje e que vamos cometer amanhã. A cruz de Jesus tinha o peso da incredulidade, o peso da mentira, o peso da prostituição, o peso da pornografia. Por fim, a cruz de Jesus tem o peso das obras da carne. Esse era o maior peso que ele carregava nas costas. Das obras do pecado, mas mesmo assim, com todo o poder para abandonar esse fardo, Jesus preferiu carregar esse peso por amor a nós. Por amor a nós. E nós hoje em dia? Qual será, ou qual é o peso que nós estamos carregando? Qual é o pecado que estamos levando? Qual é o pecado que não queremos largar? Qual é o peso que não queremos abrir mão? Muitos ainda estão agarrados à matéria, muitos estão agarrados no passado e vem carregando esse fardo até hoje. Muitos não querem abrir mão disso. Peso do pecado, peso da mentira. Jesus foi crucificado para nos libertar. Mas mesmo assim, hoje em dia, mesmo ele carregando aquele peso, mesmo ele fazendo tudo pelo povo dele, não queremos abrir mão desse peso. Preferimos carregar esse peso e maquiar. Como nada tivesse acontecido, vai para a igreja, volta da igreja, vai para a igreja, volta para a igreja, mas não largamos o peso. Não largamos esse peso, esse fardo. Eu vi um vídeo, um grupo de pessoas, né, que foi para o céu, tinha um abismo e logo na frente o reino, onde eles iam morar no céu, e tinha que carregar uma cruz. E nisso eles pegaram, cada um pegou a sua cruz e foi carregando. Aí um falou assim: Senhor, eu posso tirar um pedaço da cruz? O Senhor pode. Ele foi lá e cerrou a cruz dele. Caminhando, mais uma vez ele falou: Senhor, eu posso tirar mais um pedacinho da minha cruz? O Senhor pode. Continuou. Ele cerrou tanto a cruz dele para aliviar o peso, que a cruz dele coube na palma da mão dele. Ficou um pedacinho de cruz. Quando chegou no abismo, para poder passar para o outro lado, para ir para o reino do céu, a cruz era chave. Outros colocaram a cruz no chão, passaram por cima. E você que cerrou com a cruz? Não passou. Ficou para trás. Tem uma passagem que ele fala: vem a mim todos estão cansados, eu aliviarei de fardo. Mas será que estamos querendo mesmo? Será que muitos querem?
ou está fazendo que nem esse indivíduo, foi cortando a cruz dele, cortando, aliviando o próprio fardo dele por conta própria. Eu creio e tenho convicção que cada um aqui carrega um peso muito grande. Eu digo para o nosso pastor, o peso de carregar essa igreja, o peso de organizar essa igreja, o peso de poder conversar com cada um e entender cada um. Eu imagino cada peso que tem o ministério dessa igreja, não só dessa como das outras, o peso do ministério, o peso dos pastores. E quando cada um deita, está na sua casa, será que tem alguém aqui que ore por eles? A não ser ele mesmo, para aliviar o próprio peso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Jesus carregando aquele peso para aliviar as tuas dores, as nossas dores. Porque é muito fácil, é muito fácil a gente dar um apoio, dar uma palavra de amor, dar uma palavra de carinho, dar uma palavra de consolo, para que possa minimizar esse peso. Mas alguns preferem não fazer isso. Alguns preferem se omitir e deixar aquela pessoa sofrer sozinha, e deixar aquele ser sofrer sozinho. Não ter a coragem de estender a mão para aliviar o fardo dele um pouco. Isso tem no trabalho, no meu trabalho que mais tem. Isso tem no trabalho, isso tem nas escolas, isso tem no mundo todo. Isso tem no mundo todo, igreja. Está na hora de acordar. Igreja, está na hora de acordar. Está na hora de ajudar o próximo. Está na hora de falar e profetizar na vida do próximo bênçãos. Está na hora de falar para o que está ao teu lado, tu vai vencer, você não está sozinho, eu te ajudo com esse peso, eu te ajudo com essa cruz. Você não está carregando sozinho. Deus é contigo. Palavras de bênção. Igreja, está na hora. Desperta tudo que dormes. Está na hora, igreja. Está na hora de levar o Evangelho para fora das quatro paredes. Está na hora de buscar o próximo. Está na hora de tirar essa carga toda dos nossos pastores e botar a mão na massa. Está na hora de se unirmos. Está na hora de um ajudar o outro. Como o meu pastor, como gosta muito de falar, está na hora de crescermos. Ninguém aqui é mais criança. Podemos um ajudar o outro. Sim, você não está sozinho carregando essa cruz. Estamos todos juntos. Estamos todos juntos nessa batalha. Quando o meu pastor ligou, me mandou uma mensagem, tu prega hoje, eu estava saindo para almoçar. Mas como assim? Eu pensando, como assim, Senhor?
O chamado tem o teu próprio peso. O chamado tem o seu peso. Eu ainda liguei para minha esposa e falei, o pastor me chamou para pregar. Ela está preparada? Preparado não estou não, né? Mas estamos prontos. Aí eu fico imaginando, e na hora que eu sentei para nem comi tudo, eu sentei para almoçar e falei, Senhor, e se eu falar para ele que não posso pregar hoje? Eu vou jogar mais um peso nas costas dele? Não posso fazer isso, meu pastor. Não posso fazer isso com ninguém. Temos que assumir o nosso chamado, temos que assumir essa nossa responsabilidade, desse peso que carregamos. Vamos dividir esse peso, não vamos deixar tudo nas costas da liderança. Não só aqui, igreja, estou falando de todas as igrejas tem isso, todo lugar tem isso. O Lucas, o meu genro, ele estava comigo, ele falou, Neguinho, tu quer ajuda aí? Eu estava com mais de 30 propostas para fazer da Redidor. Eu falei, eu estou muito cheio de trabalho para fazer. Aí ele falou, vou te ajudar. Se tu não souber, fala comigo. Não é vergonha de pedir ajuda e aceitar a ajuda do próximo. Não é vergonha querer dividir o peso, a nossa responsabilidade com outra pessoa. Não é vergonha. Vergonha é você assumir tudo para você e chegar no final você não der conta. Que seja a obra do Senhor, que seja o teu trabalho, que seja na faculdade, não é vergonha. A vergonha é quando você não dá conta, quando você é tudo eu. Onde aparece eu? Não é eu, todos nós. Eu sozinho não faço nada. Eu sozinho não vou conseguir carregar uma cruz com aquele peso. Eu sozinho não vou poder fazer absolutamente nada. Se eu já estiver sobrecarregado, como é que eu vou poder ajudar minha esposa? Como é que eu vou poder ajudar o próximo? Não, deixa tudo comigo. Deixa tudo comigo que eu resolvo, eu passo e aconteço. Faz nada. Faz nada. A mensagem de hoje, o que eu tenho para dizer para a igreja, é que Jesus está esperando, está nos esperando de braços abertos. Como o pai abriu os braços para o filho pobre que voltou para casa. Ele está nesse momento querendo nos abraçar, querendo tirar esse fardo das nossas costas, querendo nos abraçar, nos adorar. É isso que ele quer fazer nesse exato momento com toda a igreja dele. Aliviar o peso da cruz. Eu queria que vocês refletissem muito sobre isso. O peso da cruz que Jesus carregou. Mas quando vocês refletirem nesse pedacinho dessa palavra, você se imagina no lugar dele. Fecha os olhos e se imagina no lugar dele. Ele carregando aquela cruz sendo chicoteado. Ele carregando aquela cruz sendo xingado. Ele carregando aquela cruz sendo maltratado. E ele fez isso para nos aliviar, para nos salvar.
E essa noite é que eu trago para vocês. Ele está aqui para nos salvar, para aliviar o nosso fardo, para aliviar a nossa dor,